E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 683 das Backrooms, The Haunted 1LDK, ou o 1LDK assombrado. Dificuldade de sobrevivência 1, fácil de sair, risco ambiental alto, desprovido de entidades. Se você não tem ideia do que é um 1LDK, tá aí mais uma coisa pra lista de Mystics e também é cultura, junto com, sei lá, a erva daninha? 1LDK é uma abreviação. O L se refere a living ou sala de estar, D se refere a dining ou sala de jantar e K se refere a kitchen, cozinha. É um termo japonês utilizado lá. Seria o equivalente a uma casa comum com um quarto só. E logicamente tem banheiro. Então, resumindo, o nome do nível indica que é um apartamento no estilo japonês, assombrado com uma sala de estar, uma sala de jantar, um banheiro, uma cozinha e um quarto. O nível 683 é um apartamento compacto do estilo japonês, identificado principalmente por seus 5 cômodos. De acordo com vários relatos de andarilhos, a área é anormalmente sem janelas, deixando o apartamento totalmente escuro e ausente de luz natural ou artificial. Por causa disso, uma lanterna é absolutamente obrigatória para os indivíduos que queiram navegar nessa área com sucesso. Esses relatos se originam de pessoas que escaparam do nível. Até o momento, nenhum relato dos indivíduos desaparecidos aqui foram encontrados, e a tentativa de explicar seus desaparecimentos se mostraram infrutíferas. O ar frio e mofado domina o apartamento, supostamente induzindo dores de cabeça a quem fica aqui por muito tempo. Beber água de amêndoas não tem efeito. O ar é supostamente tóxico devido à presença de mofo. Ninguém sabe se esse apartamento já viu ar fresco. Apesar de parecer vazio e abandonado, o apartamento mostra sinais claros de ter sido habitado recentemente. Alguns relatos detalham marcas distintas de aspirador de pó no carpete seco e pequenas manchas de água cobrindo as laterais da banheira. Nenhum aspirador de pó foi encontrado no nível. E estranhamente, não há água corrente ao abrir as torneiras do nível. E a água da banheira nunca parece evaporar. Os esforços para localizar quaisquer habitantes permanentes do 1LDK não produziram resultados. Assim, alguns indivíduos presumiram que os andarilhos do nível 683 estão completamente sozinhos, embora a veracidade de suas alegações não possa ser totalmente confirmada ainda. Infelizmente, detalhes definitivos sobre a aparência do nível 683 são escassos, pois a escuridão torna a área difícil de mapear. Cada andarilho que entra no nível encontra-se em uma instância diferente do nível, tornando impossível de quaisquer andarilhos se verem. Se você de alguma forma ainda vir outro indivíduo no nível, a pessoa que você viu não é humana. Andarilhos que escaparam do 1LDK geralmente são afligidos com um surto de névoa cerebral, tornando-o incapaz de lembrar de suas experiências. Os relatos entre andarilhos variam, mas não foi determinado se essas inconsistências são devido a uma propensão a lembrar mal de detalhes ou a uma mudança no layout do nível. Complicando ainda mais os esforços de estabelecer o layout do nível, está a suposta tendência dos móveis de mudar de posição sem aviso prévio. Os movimentos relatados são sutis. Por exemplo, um sofá estando 5 centímetros mais para a direita. Mudanças flagrantemente óbvias, como trocar de cor ou objeto desaparecendo, não foram relatadas e se presume que não ocorrem. No entanto, não se sabe se essas ocorrências são reais ou apenas uma questão mental. As alucinações. Relatos de andarilhos às vezes relatam a aparição de seres humanoides no apartamento ou vozes desencarnadas falando inglês, mas filmagens e gravações de áudio não sustentam essas alegações. As supostas entidades tendem a aparecer na visão periférica de um andarilho, desaparecendo apenas momentos após serem notadas. As vozes, no entanto, são persistentes. Embora seja comum que conversas compreensíveis lentamente se transformem em rabiscos e, por fim, se abafem em nada compreensível com o tempo. Tentar iniciar uma conversa com essas vozes, como esperado, não produz nenhuma resposta. As vozes não são reais, mas podem soar reais no momento. Por exemplo, um andarilho gravou a si mesmo conversando com as entidades, alegando que elas se dirigiam a ele pelo nome, e até mesmo conversavam com ele de bom grado. Para sua consternação, a única voz ouvida na gravação de 27 minutos foi a dele mesmo. A maioria das experiências paranormais do nível 683 acontece na sala de estar. Há relatos de que foi ouvido estática alta na televisão, apesar do aparelho estar desligado. Há aproximadamente 11 casos registrados de andarilho desligando desesperadamente a televisão em um esforço de fazer com que o barulho pare, embora sem sucesso. Em alguns relatos de andarilhos, a televisão parecia já estar desconectada, apesar de nenhuma interferência anterior. Em casos raros, a televisão teria ligado sem aviso, exibindo nada além de um ruído branco antes de se desligar imediatamente após vários segundos. Nenhum registro em vídeo, no entanto, corroborou essas alegações. Por esse motivo, os pesquisadores concluíram que as vítimas dessas ocorrências estavam apenas passando por alucinações, consequências. Suspeita-se que as alucinações não sejam isoladas apenas ao nível 683, já que os andarilhos relataram ter ouvido as mesmas
vozes e visto as mesmas figuras misteriosas meses após terem escapado do nível. Muitos andarilhos afetados permanecem facilmente assustados e irritados por anos após serem inicialmente expostos ao nível 633 e nunca retornaram ao normal. Terapia intensiva não ajudou as vítimas. De acordo com estudos, as vítimas são estatisticamente mais propensas a morrer de ataques cardíacos do que indivíduos médios, mas a causa de seus ataques cardíacos nunca pôde ser identificada em entidades do nível 683. O nível foi dito como desprovido de entidades, e isso fica claro pela questão das alucinações, que foram todas constatadas como sendo alucinações mesmo. Figuras humanoides parecem ser apenas fruto da sua mente, e as vozes também. Isso pode ser um efeito que o nível aplica no indivíduo, mas apenas isso. Nenhuma entidade real parece estar aqui, embora tenha sido dito que desaparecimentos ocorrem com frequência aqui, e as causas são atualmente desconhecidas. Mas quem sabe possa existir mesmo uma entidade lá que não conhecemos e que só ninguém sobreviveu para contar sobre. Colônias do nível 683. O nível isola, você está totalmente sozinho aqui, logo não é capaz de construir bases. Entradas para o nível 683. Visitar esse nível é simples, mas é altamente desencorajado devido a um número significativo de desaparecimentos associados à permanência nessa área por muito tempo. Caso os andarilhos ainda queiram entrar, apesar desse aviso, passar por uma porta de um apartamento presente no andar 68, seção 3 do nível 13, certamente levará o andarilho para cá. Foi assim que o número do nível, inclusive, foi catalogado. Serve como um lembrete constante da seção e do andar do nível 13 que devem ser ignorados. Além disso, se trancar em um dos armários do nível 178, transportará para cá também. Entenda que não há chance de você ser resgatado daqui caso se encontre em uma situação difícil. Você está por conta própria. Saídas do nível 683. A única maneira conhecida de sair daqui é passando pela porta na qual você usou para entrar no apartamento. No entanto, assim como supostamente acontece com os móveis do nível, essa porta também é conhecida por mudar de posição quando você não está olhando para ela, complicando as tentativas de fuga. A porta supostamente apareceu em áreas incomuns, como no teto. Se isso acontecer, é melhor esperar que ela mude de posição novamente, em vez de perder o seu tempo e energia tentando escalá-la. Caso alguém tenha sucesso em passar pela porta, eles aparecerão no mesmo lugar em que usaram para entrar no nível. É recomendado escapar daqui o mais rápido possível, pois as alucinações tendem a se tornar mais vívidas e frequentes quanto mais tempo a pessoa fica exposta ao ar viciado do nível. Estou constantemente em fuga. Já é irritante o suficiente ser ignorado por quase todos a quem conta essa história. Todos me rotulam de louco. Você foi exposto ao ar tóxico, todos dizem. É claro, embora eu não negue que aquele ar maldito do apartamento era absolutamente horrível de respirar, desde quando a exposição ao ar tóxico levou a essa sensação constante de estar sendo observado? O que há de errado comigo? Eu acreditava que esse medo irracional acabaria indo embora eventualmente. Esse medo do desconhecido. Por um tempo eu pensei que havia algo de errado com a minha cabeça. Algo que continuava permitindo que essas alucinações me atormentassem infinitamente. Isso é, até que percebi que não eram alucinações. Eram visões. Um pesadelo que ganhou vida. Eu vi aquela coisa pela primeira vez na sala de estar. De pé, ao lado do sofá. Pele pálida, olhos obsidiana. Sorriso de gato de Cheshire. Sem tronco. Olhando na minha direção. Parecia que minhas retinas estavam me enganando. A minha ingenuidade esperava que provavelmente não fosse nada. Então, eu a vi novamente. E de novo, e de novo. Sempre no canto do meu olho. Tentei pegá-la, mas ela sempre desaparecia antes de eu poder dar uma boa olhada nela. Ela sempre ficava de pé, em algum lugar, ameaçadoramente, sempre olhando pra mim, ou pra alguma outra alma infeliz que estivesse comigo. Não estava apenas no apartamento. Pensei que tinha me livrado dela por um tempo, mas infelizmente, a paz durou apenas 3 meses. Então ela voltou com força total. Estou sendo observado como uma presa, e ela vai atacar a qualquer oportunidade aberta. Olhe pra trás. Mas ele não conseguia vê-la. Eu o vi cair morto, e a mão segurando o peito, enquanto seu corpo batia no concreto. Mas ele não estava morto, apenas confuso, tanto pelas minhas palavras, quanto pelos meus gritos repentinos. Droga, tudo aconteceu tão rápido. Fiquei assustado, preocupado, e ele perguntou se eu estava bem, mas não respondi. Apenas saí correndo dali. Não sei se era uma manifestação medonha da minha mente, mas não estou disposto a correr o risco, alucinação ou não. Mesmo que ninguém mais sinta sua presença, eu sempre sentirei. Ela não está mais de pé, ela está se movendo, e ainda me assombra. Eu ainda estou correndo. Não sei se é inútil, adiando o inevitável, como dizem. Talvez eu esteja apenas fugindo dos meus medos, sem vontade de enfrentá-los. Mas não importa o que eu faça, ela continuará a me seguir, e seguir, e seguir, até eu cair morto, com a mão segurando o peito, enquanto meu corpo bate no concreto. E só então eu conhecerei a paz novamente. E é isso. Essa é a wiki do nível 683. E cara, nos últimos tempos eu editei uma boa sequência de níveis meio duvidosos. E pegar esse nível aqui foi uma lavagem da alma. Esse nível aqui é muito bom. Por mais que seja entre
aspas, só uma casa simples, ele explora muito bem a ambientação do lugar. Não é só uma casa simples, é uma casa escura. Quem tem coragem de andar na própria casa à noite no escuro? Ninguém. Todo mundo fica meio desconfortável. É um tema simples, mas é um tema muito bom. Ainda mais você não sabendo o que tem lá. E os relatos sendo tão distintos. Pessoas desaparecendo e tudo mais. Se você apaga a luz à noite e sai andando normalmente sem sentir nada, você já morreu por dentro. Não, eu não apago a luz e saio correndo. Só quando eu era criança. Mas eu apago a luz e vou andandinho assim, só que eu vou desconfiado. Também, né? Porque é meio vergonhoso uma pessoa de 23 anos apagar a luz e sair correndo. Acho que o demônio ia rir da minha cara. Mas eu saio andando meio, eita, não vou nem olhar pra trás. Não existe adulto, nem criança, que ande de boa em uma casa escura à noite. Se existe, eu não confio nele. O registro do final da Wiki ajudou a complementar as informações que a Wiki deu, mas sem dar uma resposta definitiva do que tá rolando. Esse nível, de certo modo, me lembra o nível 9.5, que após você entrar no nível, você tem que sair rápido dele, porque senão já era. Você vai ficar preso a algo do nível, que você não vai conseguir se livrar mais, e vai acabar fazendo você jogar no Vasco eventualmente. Sobre a questão de que as pessoas relatam sentirem diferenças nos móveis de 5 centímetros, pode parecer que isso é um furo da Wiki, um erro, um deslize, porque foi dito anteriormente que é muito difícil de lembrar dos detalhes do nível ao sair, porque você fica com a memória meio nebulosa, e além disso, o lugar é muito escuro, então é muito difícil de lembrar dos detalhes também, porque tá muito escuro. Então, parece estranho essa questão de que as pessoas lembram de que algo parece ter mudado 5 centímetros pro lado, saca? Mas a Wiki deu informações suficientes pra gente conseguir justificar isso. No final, é dito que isso tudo pode ser coisa da cabeça das pessoas. O nível deixa você meio confuso mesmo. E no escuro, a nossa mente cria coisa muito fácil. Com base nisso, eu acredito fortemente que essas mudanças não aconteçam. Os móveis não mudem 5 centímetros. Eu imagino que quando você entra no nível, você tá sim em um nível de um jeito. E ele não vai mudar até você sair. A única coisa que vai mudar realmente é a porta. Isso ficou confirmado. Mas de resto, tudo vai estar igual. Você apenas fica meio confuso no lugar. Com a escuridão, com o medo, você acha que uma parada mudou de lugar um pouquinho só. Sendo que ela não se moveu, você só achou. Como foi dito também, mudanças de cores fortes, ou objetos mudando de lugar ou sumindo, não acontecem. Se ocorressem, aí sim, justificaria essas pequenas mudanças também. Talvez, eu acredito, que as pessoas achem que esses objetos se movem em poucos centímetros, porque a porta efetivamente se move. Então, com o movimento da porta, a pessoa pode achar que outras coisas também se moveram. Então, enfim, na minha cabeça, esse é o cânone desse nível. As coisas não se movem, mas as pessoas acham que se movem porque elas estão em um lugar em que não dá pra chegar direito, elas estão confusas, estão com medo e tudo mais. E cara, é meio raro achar uma wiki atual como essa. Dá pra ver que é uma wiki atual pela dificuldade, né? A dificuldade dessa wiki é daquelas mais atualizadas. O que eu quero dizer com é difícil achar uma wiki atual dessa é que ela é meio curta. Ela não é muito grande. Ela não é enorme, mas também não é pequena. Ela é mediana ali. E ainda assim ela é ótima. Tem níveis antigos enormes que são péssimos. Eu tava meio que em abstinência de um bom nível e esse aqui é um deles. Ótimo nível. Só tem algo engraçado, um detalhe dessa wiki que eu achei engraçado. O nível é literalmente descrito como um lugar japonês, mas a wiki deixa claro que as vozes falam em inglês. Por que disso? Estadunidense sendo estadunidense. Um universo paralelo, os Backroom, que está na lore da história, que ele copia lugares da realidade, e aí você vai no nível 11, que é uma cidade infinita, e você pensa, pô, vai ser um amálgama de cidades do mundo. Vai ter cidade de todo lugar do mundo naquele lugar. Não, só tem cidade dos Estados Unidos. Eles são muito egocêntricos, cara. Eles criam uma lore e quebram a lore logo após. Não faria sentido numa Backrooms realista que copia lugares das Frontiers que coincidentemente ele copiasse só as cidades dos Estados Unidos, tá ligado? E essa questão do estadunidense sendo estadunidense e achando que é o centro do mundo é muito bem refletida aqui. Literalmente ele resolveu fazer um nível de uma casa japonesa, mas as vozes têm que falar inglês. Não pode falar japonês e também não pode falar a língua do andarilho, saca? Geralmente nesses níveis, é muito comum isso, em outros vídeos do canal você pode ver, quando um nível fala, ou quando esse nível tem vozes a partir de alucinações, não precisa ser necessariamente o nível falando, podem ser alucinações, elas falam na voz do andarilho. O nível 148 é um bom exemplo disso. E assim, esse nível aqui tá rolando alucinações. São coisas da cabeça do andarilho. Então, por que está especificamente em inglês? Se o andarilho fala português, faz sentido que as alucinações dele sejam em português, saca? Então, enfim, estadunidense sendo estadunidense. Nenhuma surpresa aqui. E aí, mas o nível, eu fui na wiki e olhei que na verdade ele foi feito por um japonês. Eu não sei. Eu não olhei quem foi o criador da wiki. Mas se foi um japonês que criou a wiki, por isso ele fez um nível com essa questão aí de ser uma casa japonesa, ele infelizmente está passando pela estadunificação, que é quando pessoas que não são estadunidenses ficam ali babando o ovo dos Estados Unidos, tá ligado? Ele caiu nessa doutrina aí dos Estados Unidos e colocou essa informação de que as vozes falam inglês
inglês, o que não faz nenhum sentido se você parar a pensar um pouquinho, já que são alucinações. Parecido que ele falasse na língua do andarilho. Mas enfim, ignorando isso, esse nível aqui ganha um selo de nível top. E definitivamente não, eu não moraria aqui. Ele disse. E comenta aí, eu apago a luz e saio correndo, ou eu apago a luz e saio andando. Se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. Fala aí, qual o seu protocolo de apagar a luz à noite e fugir do demônio? Você ignora ele? Você corre? Você vira pra trás e dá um soco de surpresa pra ver se você pega o demônio desprevenido? Você anda pelado no escuro? Porque aí o demônio vai ficar com vergonha de atacar você porque você tá pelado? Me diga qual o seu protocolo de lidar com o demônio da luz apagada à noite.